Maurício Ferreira. Vamos falar sobre o universo dos vinhos, uma das bebidas mais antigas e consumidas na história da humanidade. Para algumas pessoas, cheia de alguns certos mistérios, para alguns pode parecer uma temática um tanto quanto hermética, mas o Maurício Ferreira faz um trabalho muito interessante, inclusive nas redes sociais, de desmistificar, de simplificar, né, sem, evidentemente, abrir mão da qualidade do conteúdo, mas levar a informação sobre os vinhos para um número cada vez maior de pessoas. Ele tem um canal muito legal no YouTube que se chama Apaixonado por Vinho. Vem conversar conosco sobre esse assunto que é muito interessante. Maurício, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo à 104 FM. Tudo bem? Tudo bem, Diego. É uma satisfação estar aqui na 104. Quando você começa a estudar, se aprofundar, a princípio pensava em em um prazer particular para você degustar o vinho com mais conhecimento, ou já imaginava, por exemplo, esse trabalho que você faz de divulgação, de informação sobre vinho? Como é que foi essa transição? Você hoje é um influencer do vinho. Exato, no início era só uma satisfação pessoal. Sim. De entender qual é a diferença de um vinho para o outro, por que existe essa diferença, né? Por que um vinho é assim, por que um vinho é assado, por que um vinho é caro, por que um vinho é barato. Sim. Que vinho combina com macarronada, que vinho combina com a picanha. Tal vinho é famoso em tal lugar, por quê? Então isso é que me levou ao estudo. E obviamente quando você começa a estudar e adquire conhecimento, não tem por que não partilhar esse conhecimento. Claro. Né? Então essa é a minha opção, tentar transformar toda aquela complexidade que às vezes existe no vinho, né, de uma forma simples, e tornar disponível para que as pessoas possam ter mais opções a fazer a sua escolha de vinho. Sim. Eu sempre tenho um bordão que eu sempre uso, é que no mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe o vinho. E melhor você vai apreciar o vinho, porque você fez uma boa escolha. Perfeito. Maurício, eu acho que o cenário do vinho já melhorou muito no Brasil do que era há 10, 15 anos atrás, em termos de acessibilidade do vinho estar mais presente no dia a dia das pessoas e não ser entendido apenas como uma bebida por uma ocasião especial. Ele também é. Perfeito. Mas em outros países em que há a cultura do vinho, ele está no dia a dia como a água, como o suco, entendido como alimento. No Brasil era algo muito para aquela... o porquê disso no Brasil? O problema é preço, é imposto, é falta de informação. O porquê no Brasil ainda há uma dificuldade em entrar com a cultura do vinho para mais pessoas? Vou tentar identificar alguns pontos. A questão tributária em relação ao vinho é muito alta. Você tem aí em contraponto alguns vinhos importados, por exemplo, do Chile, que tem um favorecimento tributário. Sim. E conseguem trazer vinhos aqui de qualidade igual, até um pouco superior, por um preço melhor que o nacional. Certo. Né? Talvez essa diferença hoje esteja caindo porque o dólar subiu, o que dá uma alavancada no nosso produto. Na produção própria. Né? Outro detalhe está na falta de conhecimento, porque a cultura do vinho é uma cultura europeia. Sim. Se você vai para o Rio Grande do Sul, onde você tem uma cultura italiana muito grande, tanto que lá é a base do vinho no Brasil, é o Rio Grande do Sul, você tem um grande consumo do vinho. Santa Catarina também você já tem uma grande presença alemã. Sim. Também já tem uma grande presença de vinho ali. São Paulo, embora você tenha tido imigrantes italianos e uma série de outros imigrantes, essa cultura não ficou tão arraigada assim. Um outro detalhe que vejo é uma situação emblemática no Brasil, que é o consumo do vinho suave de mesa. Sim. Que essa é a minha primeira pergunta mais técnica para a gente diferenciar o que é esse vinho suave do que é o vinho fino, ou vinho que permite até guarda, né, os grandes vinhos. E aí a gente tem que falar, talvez, começar a falar da uva. Exatamente. Que é a diferença, né? Exatamente. Vamos começar por aí. Quando você pega o vinho suave de mesa, que é um vinho doce, sim, você pega 10 marcas, você não tem diferença. Exatamente. Então, como não tem diferença, a pessoa não quer aprender sobre vinho. Então você pode pegar lá, citando marcas, Pérgola, Sangue de Boi, vai por aí afora, basicamente não tem diferença alguma. E aí deve parecer até estranho, né, Maurício, para uma pessoa que vê, por exemplo, num filme, numa série, às vezes até de maneira caricata, né? Sim. Um personagem fazendo aquela degustação sensorial e cheira a taça, e vê a característica visual do vinho. Aí a pessoa está acostumada a tomar um vinho desse que você citou, fala, pô, precisa tudo isso para tomar... É outra bebida, é outra história, coisa. Não é verdade? Então vamos lá, vamos falar sobre o vinho de mesa, né? O que é o vinho de mesa no Brasil, tipo Sangue de Boi? É um vinho feito com uma uva
que é a uva comestível. Sim. É aquela uva americana, aquela uva grande, a Bordeaux, a Isabel, que é uma uva que não é adequada para fazer vinho. Uva de fazer vinho é chamada Vitis vinifera, uva de vinho. Sim. Né? A que faz o vinho suave de mesa é Vitis labrusca, é completamente diferente. E a qualidade do vinho de mesa é muito inferior, porque não tem inúmeras propriedades que a Vitis vinifera, uma palavra mais fácil, uva europeia, que a uva europeia tem. Sim. Vou dar 2, 3 qualidades apenas para se entender. A uva europeia, que faz os vinhos conhecidos como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah, todos esses outros, ela tem uma casca que é mais grossa, ela é menor. Como ela é menor, ela concentra mais sabores. Por incrível que pareça, ela tem muito mais açúcar do que o vinho de mesa. Caramba. E ainda, ela tem muito mais aroma. O vinho de mesa só tem um tipo de aroma, que é o aroma de uva, que é uma substância que aparece lá durante a fermentação. Enquanto que o vinho fino, ele tem dezenas e dezenas e dezenas de aromas. Cada tipo de uva tem um aroma diferente, coisa que não acontece com o vinho de mesa. Sim. Vinho de mesa tem no máximo 10,5 de álcool. Por quê? Tem pouco açúcar. É o açúcar da uva que é transformado em álcool. Sim. E o vinho fino pode chegar a 14, 15% de álcool, de tanto açúcar que tem. Caramba. Só que todo o açúcar é convertido em álcool, então ele fica seco. Sim. Né? E o detalhe está que a uva de mesa dá um vinho de pouca durabilidade. Enquanto que o vinho fino, é chamado vinho fino, esse feito com uva europeia, ele pode durar aí alguns até vários anos. Também, eu acho importante frisar, falar a respeito do vinho, divulgar a cultura do vinho, até para que as pessoas elas façam escolhas mais adequadas. Daqui a pouco a gente vai falar de harmonização, né? Que é uma parte muito interessante, essa combinação do vinho com o alimento, com os pratos. Mas a escolha da bebida tem muito a ver com fatores como o clima, por exemplo. Sem dúvida. Né? Imagino que para um clima como o do Brasil, na maioria das regiões, um vinho branco, um bom vinho rosé, perfeito, ele acaba sendo até mais adequado do que a pessoa, porque a pessoa imagina, tomar vinho, já imagina lá um vinhão duro, um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon, né? Por um calor de 38 graus fica um pouco impraticável, dá para fazer, eu imagino, mas também entender que dependendo da situação, você tem vinhos brancos de grande qualidade, rosés de grande qualidade, tintos, é importante entender como é que funciona cada um, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, eu vou dar até um passo atrás, com os espumantes. Sim. O espumante é a bebida da vez para essa primavera e para esse verão, né? E logo após o espumante, eu diria o vinho branco e o vinho rosé. Sim. O Brasil tem bons espumantes na Serra Gaúcha, tem ganhado prêmios mundo afora. É igual champanhe? Não é. Não vamos nos iludir, né? Champanhe é outra madeira, é feito de uma forma semelhante ao nosso vinho, ou melhor, o nosso vinho espumante pode ser feito de uma forma semelhante ao de champanhe, mas o lugar onde a uva é plantada, o clima que tem lá, propicia um espumante de altíssima qualidade. Sim. Você tem espumantes no Brasil de R$30 para cima, R$50, que te dão assim uma satisfação muito grande. Sim. Eu indico sempre o Brut. Você fala assim, mas eu não tomo vinho seco de forma alguma. Então eu indico o espumante Moscatel. É doce, é uma delícia e é refrescante. Se quiser acompanhar com um bolo, então, fantástico. Sim. E tem tudo a ver com esse clima. Tem tudo a ver com esse clima. Saída de piscina, acompanhar uma carne mais leve, branca. Exatamente, também até brinco, você está aí uma noite de calor aí assistindo uma série, comendo uns petiscos, um vinho branco, um espumante ou um rosé, você pode assistir, você pode jogar conversa fora com os amigos. Sim. É excelente. E sempre, se você vai bater papo e vai tomar vinho por um tempo um pouquinho maior, você tem que sempre ver duas coisas. Primeiro, a graduação alcoólica. Sim. Geralmente, o rosé e o branco tem 12,5, aproximadamente, no máximo 13. E sempre tomar muita água entre uma taça e outra. Né? Isso, inclusive, evita problemas no dia seguinte. Dor de cabeça, evita uma série de coisas. Qualidade da bebida e se hidratar garantem aí uma satisfação no dia seguinte, né? Para você que chegou agora, a gente está ao vivo, 12h47, conosco o sommelier Maurício Ferreira, falando sobre o universo dos vinhos. Aproveitando já esse clima de sexta-feira, a gente traz pautas mais leves e, convenhamos, hein? Tem tudo a ver um bom vinho com o final de semana, para você dividir momentos aí com a sua família. Imaginando que nesse momento uma pessoa que
está interessada, ela quer começar a se aprofundar um pouco mais no universo dos vinhos finos, né? E você teria a oportunidade de dar o primeiro passo, o beabá, uma aula inicial, de maneira resumida. Qual que é a orientação? Por onde começar, Maurício? Eu vou primeiro aproveitar o gancho que você falou, que eu sou um sommelier, para fazer uma diferenciação do que é o enólogo, o sommelier e o que seria o enólogo. Você é sommelier, falei correto? Não sou. Então me corrija aí. Não, porque na verdade são conceitos que pouquíssimos têm. Certo. Quem não é da área não tem esse conceito. Perfeito. O enólogo é aquele que produz o vinho, que faz a fermentação do vinho. Pode até acompanhar a lavoura da uva junto com o viticultor. Sim. Para ver o ponto exato de colheita, e ele faz o vinho, faz a fermentação, ele que... pode fazer eventuais blends, ele vai construir o vinho. Chega até o engarrafamento, certo? Até o vinho ser lançado no mercado está na mão do enólogo. O vinho saiu do mercado, você tem a pessoa do sommelier. Sommelier é aquele que conhece o vinho, geralmente trabalha em restaurantes, faz o serviço do vinho. Serviço do vinho, exatamente. Sommelier faz o serviço. Hoje o sommelier também está na indústria e está em importadoras e em lojas, né? Sim. E o enófilo é aquele que gosta do vinho e estuda vinho. Que é o seu caso, então? É o meu caso. E hoje surgiu uma outra termo que é chamado de especialista de vinho, que é aquele que estuda e às vezes tem até uma atividade comercial relativa ao seu estudo. Não que necessariamente venda vinhos. Eu não vendo vinho, mas eu ministro cursos. Então, na chamada para o Facebook eu coloquei o termo correto. Eu coloquei especialista em vinhos. Perfeito. Mas aqui eu chamei de sommelier. Esta é a ideia, né? Perfeito. Vamos lá, então, sobre a orientação. Estou interessado. Por onde eu começo? Qual o caminho das pedras para enveredar no universo? Se a pessoa já está acostumado a tomar um ou outro vinho seco, eu diria para ele começar a experimentar vinhos secos de uvas diferentes. Okay. Né? O blend é um vinho feito com várias uvas. Então, mas se ele está começando, ele pega um Cabernet Sauvignon um dia, né? Se tiver vários amigos é melhor, porque a dificuldade hoje com a pandemia, né? Claro. Porque você pode ter várias garrafas, você pode pegar um Cabernet Sauvignon e experimentar. Se possível, pegar depois um Pinot Noir da mesma linha, da mesma faixa de preço, do mesmo produtor, e ver a diferença. E qual é a diferença? Por exemplo, o Cabernet Sauvignon é um vinho potente. Sim. O vinho tinto tem uma substância que chama tanino. O tanino vem da casca da uva. É o tanino que dá a sensação de amarrar a boca. A distringência. A distringência. Né? Quanto mais trabalhado por esse tanino, ele pode secar a boca, mas não vai ser adstringente, não vai incomodar muito. E o Pinot Noir tem pouquíssimo tanino. Então, em tese, é um vinho mais macio. Sim. O Cabernet Sauvignon tem muita acidez. O Pinot Noir tem bastante acidez também. Então, você tem o Pinot Noir... Só para explicar, esses termos que o Maurício está usando são os nomes das uvas. Os nomes das uvas. O Cabernet Sauvignon é uma uva, exatamente. Pinot Noir é outra uva. Quando você vê lá, vai comprar um vinho escrito Cabernet Sauvignon. Não é marca. É o nome da uva. O nome da uva, que é vai uma uva geralmente embaixo da marca. Exatamente, é uma uva europeia, como eu disse, né, vitis vinífera. Sim. E a Pinot Noir é uma uva muito agradável. Uma outra uva tinta muito agradável. Aliás, Pinot Noir combina até com pratos, às vezes até com um peixe, dependendo. Combina. Carne branca, combina. Mesmo por exemplo, sendo um tinto, né? Eu sugiro, por exemplo, para quem gosta de um frango refogado com quiabo, um Pinot Noir é uma delícia. Vai muito bem. Né? O interessante, além da Pinot Noir, é uma uva que tem pouco no Brasil. Posso falar o nome de uma marca? Fica à vontade. Que a Miolo lançou, é a Gamay. Sim. Eu até tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre a Gamay. Uma uva muito macia. É um vinho que tem que ser tomado, de preferência, 6 meses depois que saiu do engarrafamento. Para tomar porque jovem. ele perde o seu frescor. Sim. Ele tem uma gostosa acidez, tem várias combinações. Mas se quem me pergunta por onde iniciar, né? Estou dizendo, já está tomando vinho. Ele começa a provar uvas diferentes. Depois ele pode pegar um Merlot, um Syrah e começar a anotar no caderninho o que ele achou da uva. Ele gostou, ele não gostou e por quê. A Carmené, que é muito comum, né? Porque aqui tem aqui, nem sou tão fã, mas é para provar as diferenças. As diferenças. E tem diferença. Aí se ele quiser, ele pode inclusive entrar no site do vendedor, de quem importou esse vinho, de quem produziu. Lá tá as características que a uva tem, que o vinho tem. E essa parte é bem legal, né? Aí ele toma o vinho e vê se ele encontra a característica. Exato. É uma forma dele começar a entender. É super divertido também, né? Além de ser estimulante. Sem dúvida. Você tentar encontrar essas notas, que é o termo que se utiliza. Perfeito. Você pode entrar lá no site do produtor, como o Maurício sugeriu,
E tal vinho, segundo o produtor, ele vai ter notas de couro, ele é mais amadeirado, ou vai ter um vinho com notas de fruta amarela. E você vai treinando o seu paladar, né? Vai provando vinhos diferentes e tentando identificar, né, essas... acaba sendo um hobby, assim como Sem provar dúvida. café, assim. Perfeito. É muito interessante, né? E agora, se quem está começando no mundo do vinho tem dificuldade com o vinho seco, Sim. e só está tomando vinho doce, então eu digo o seguinte, faça a transição do vinho de mesa, perfeito? E comece a tomar vinhos finos de origem uva europeia. Você pode tomar um moscatel que é bem doce. Pode falar até a marca, para ficar claro pro ouvinte. Então, os mais comuns de vinho de mesa e uma transição para um vinho fino. Pode então vamos lá, com relação ao moscatel, você tem no Brasil Perini, você tem Monte Pascoal. Sim. Eu tenho até um vídeo sobre o moscatel Monte Pascoal que eu gravei dando todos os detalhes dele, né? E aí você pode, além do moscatel em si, você pode ir para vinhos brancos. Porque um vinho branco, ele não tem tanino. Sim. Então ele não vai ter aquele incômodo na boca de secura, de adstringência. E é interessante, uma uva muito refrescante é Sauvignon Blanc. Eu adoro. A Sauvignon Blanc, você, se for, pode ser uma chilena, né? Temos algumas brasileiras também, mas o Sauvignon Blanc, você tenta encontrar nela os seguintes aromas, né? Um aroma de limãozinho, certo? Grama cortada. Se for um Sauvignon Blanc de um clima bem quente, pode aparecer uma nota de maracujá. Muito interessante. E quando você toma, a nota cítrica aparece mais. Sim, até um contraponto interessante, se me permite a sugestão, talvez a branca mais comum disseminada no Brasil é a Chardonnay. Chardonnay, perfeito. A Sauvignon Blanc vai ser mais cítrica. Mais cítrica. Do que um Chardonnay. E o Chardonnay, né? O Chardonnay a gente fala que é uma folha em branco. Chardonnay é muito interessante porque o berço dela é a Borgonha na França. Sim. A Borgonha não é muito grande, mas do norte a sul ela tem uma diferença de solos e de climas. Sim. Então você tem no extremo da Borgonha, que é no norte, que é um clima um pouquinho mais frio, você pode ter um Chardonnay que chega a ser rascante na boca de tanta acidez que tem. Sim. E você só tem lá um aroma de limão siciliano e uma maçã. E pode ter notas na boca, não seria um aroma, seria um gosto, sim, meio que de pedras molhadas. Isso é o que nós chamamos de mineralidade. É muito discutido isso no mundo do vinho. À medida que você vai descendo para o sul, clima mais quente, você já começa a ter notas de frutas de caroço, um pêssego. Sim. Né? E se for clima mais quente ainda, você pega um Chardonnay chileno, você vai ter abacaxi. Olha só. Abacaxi. Né? Então, o nosso Chardonnay aqui do Brasil, alguns, e do Chile, muito abacaxi. E o Chardonnay pode ter sem madeira e com madeira. E aqui é muito interessante. Você tem, por exemplo, um Chardonnay no Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, Leopoldina, da Valduga, que para quem gosta de uma experiência de bastante madeira, você abre o Chardonnay, você vai tomar um vinho, você sente a fruta e sente aroma de coco. Muito diferente, hein? É coco. É um vinho um pouquinho mais caro que os demais. Da onde que vem esse aroma de coco? Colocaram lá uma essência de coco? Não. Esse coco vem de barricas, geralmente barricas americanas de carvalho, que transferem este aroma para o vinho. Né? Se fosse um vinho tinto, eu poderia ter, uma barrica francesa, um aroma de cravo da Índia, aromas de cedro. Sim. Né? Mas é muito interessante. Então tenta você fazer essa experiência um dia. E essa sugestão de para iniciantes se enveredar pelos brancos, eu acho sensacional. Você tem o menos tanino, né? Exatamente. Você tira esse elemento do adstringente, sim, talvez que é ideal para pessoas mais iniciadas, e tem uma ampla variedade de uvas brancas, muito diferente, para você ir treinando o paladar. Eu gosto de vinhos na linha do Sauvignon, eu gosto muito de vinho verde, albarinho, sim, que são esses vinhos um pouco mais cítricos, frescos assim, do que o Chardonnay, apesar que o Chardonnay é essa página em branco, você pode ter Chardonnay de A a Z. Exatamente. Agora, o que é interessante é que algumas pessoas querem tomar o vinho como cerveja. Né? Cerveja, você abre a geladeira, tira a latinha, abre, vira, não precisa de nada. Se você está iniciando no mundo do vinho, tente fazer o vinho com uma refeição. Ok. Porque você vai ter um novo paladar no vinho. Então, se você tem aí um Sauvignon Blanc, pode ser petiscos, um peixe, se você tem aí o Chardonnay, tem mesmo uma pizza, por exemplo, uma pizza de frango com catupiry, né? Ela pode ir tanto por um Chardonnay
como até mesmo um Pinot Noir, mas eu prefiro um Chardonnay, vai muito bem. Sim. Tenta fazer essa experiência, né? Você vai ver que vai ficar muito mais fácil tomar o vinho. Muito legal. Vamos falar de harmonização. Vamos lá. Dá para harmonizar um arroz, feijão, batata frita e ovo com carne, com vinho? A grande dificuldade aí é o ovo. O ovo, que é o problema. Dá pra tirar o ovo aí do negócio. Não, mas pode deixar o ovo. O ovo que é o problema, né? Porque vamos aqui, a gente tá falando bastante coisa. Por quê? A questão... Vamos imaginar aí um bife, então, né? Sim. Um bife. É um prato brasileiro, concorda comigo? Claro. Se tiver uma couve, eu vou dizer já que tá meio caro ultimamente, mas não deixa de ser um prato. Se tiver uma couve, eu vou dizer que é um prato quase mineiro, né? Verdade. Então, olha, vamos tentar fazer a ideia de que o que se cresce junto, se come junto, né? Então, nós temos aí em Minas uma tendência, principalmente na Serra da Mantiqueira, do Syrah. O Syrah de altitude, né? Então, um Syrah, às vezes você vai bem com esse prato todo. Um Syrah, não precisa ser um Syrah que passa por madeira, mas pode fazer um bom acompanhamento aí. O Syrah, quando ele tem um clima um pouco mais fresco, ele tem uma notinha de pimenta preta. Interessante. A hora que você toma, ele tem uma... Não que o vinho tenha pimenta e tenha uma ardência, mas você sente no paladar essa presença da pimenta preta ali, somente no Syrah de clima mais frio. E o lance da harmonização é essa: tomar o vinho é uma coisa, comer o prato é outra, e os dois juntos é uma terceira experiência. Vale a pena justamente para tentar isso. E a grande dificuldade, Diego, é que a harmonização às vezes não se dá com um vinho, uma uva em geral. Mas o correto é você ver se aquele vinho daquele rótulo vai bem com esse prato. Entendi. É mais específico ainda. Porque é muito difícil, às vezes, um único uva dar certo com qualquer prato, né? Cabernet funciona com carne, não necessariamente. Ela vai. Então, aí, Cabernet é uma das uvas de mais difícil harmonização em termos de leque, né? Mas geralmente ela vai bem com carne vermelha. Sim. Ela vai bem. Perfeito. Aí depende do tipo de Cabernet que é, se é muita madeira, muita estrutura, muito pesado, para você ver a carne que você vai colocar. Muito legal. Hora certa, 12h59, estamos ao vivo com um especialista em vinhos, Maurício Ferreira, agora sim o termo correto, contando pra gente um pouquinho da sua história e alguns detalhes, né, dentro do nosso tempo que é curto, que é apertado, mas para tentar, quem sabe, despertar o interesse de você ouvinte a respeito do universo dos vinhos. A gente tem que falar também sobre preço. Hoje, na realidade brasileira, que passa também por questão de tributos, etc., você consegue entrar nesse mundo dos vinhos, provar rótulos diferentes, uvas diferentes e treinando o seu paladar com garrafas com rótulos, a partir de que valor? Olha, o Brasil... Porque na Europa o sujeito consegue lá com 4, 5 euros comprar um vinho legal para ele tomar no dia a dia, acompanhando o almoço e jantar. No Brasil já é mais complicado, como tudo, né? Vamos partir da seguinte ideia, então. Alguém está começando no mundo do vinho, certo? E e tem pouca disponibilidade, que eu acho que é a maioria de todo mundo. Certo? Claro. Então você tem hoje vinhos muito baratos, por sinal. Você tem aí linhas das grandes vinícolas brasileiras que estão preços imbatíveis. Você tem uma linha Seleção da Miolo, por exemplo, na faixa de R$30. Sim. Né? A Miolo lançou uma outra, já muitos anos atrás, uma outra linha acima da Seleção, por exemplo, que é a Reserva. São vinhos que passaram por barricas de madeira. Se você achar em promoção, está na faixa de R$50. E acima dessa linha Reserva, a Miolo lançou outra linha de vinhedos de microparcelas. Dentro de um grande vinhedo de 20 hectares, 10 hectares, ele descobriu que lá no meio tem 1,5 hectare que tem alguma qualidade especial. Então ele chamou de single vineyards. São vinhedos únicos, né? Vinhedos singulares. Esses vinhos estão na faixa de R$60, R$70. Se você cair para chileno, então você também tem vinhos de R$25, R$30, R$40, R$50, R$60. Né? E não venham aqui os nossos ouvintes brincalhões, mas é caro. Eu conheço alguns aí que pagam numa garrafa de vodka meia boca o dobro disso e no outro dia tem uma ressaca do caramba. Então vamos, né, óbvio, eu não estou querendo dizer aqui que é algo acessível à grande maioria da população. A gente sabe a realidade do país, o momento econômico é difícil, mas hoje trazendo esse tema, eu estou comparando com outras bebidas na mesma faixa, mostrando que é possível. O importante é a pessoa ter aquela decisão que quer experimentar. Exato, né? Para quem quiser e tiver condição de fazer, se você quer experimentar, você tem vinhos hoje na faixa de R$30 a R$35, você acha um mercado bastante coisa. Né? E às vezes encontra até uma promoção e outra. Claro. Porque eu quero apenas dar um alerta sobre o vinho chileno reservado. Tem um vídeo, 2 vídeos lá no canal, você pode ir lá assistir e tenho certeza que você vai gostar.
reservado foi uma jogada de marketing dos chilenos. É fria, viu? Reservado é fria. E qual é a ideia? Eu não sou assim tão crítico ao reservado, mas o que eu faço questão de esclarecer é, você pega 2 vinhos do mesmo preço, um escrito reservado, o outro não está escrito nada. O reservado não é melhor só porque está escrito reservado. Por quê? Reservado não significa nada. E o brasileiro passou a comprar muito reservado porque ele tinha a ideia do vinho reserva. Claro. O vinho reserva é um vinho que foi guardado pelo produtor por algum tempo na sua adega, na vinícola, antes de ser lançado ao mercado. Pode ter passado por barricas de carvalho ou não. E como o brasileiro gosta dessa ideia de barrica de carvalho, veio o chileno, colocou reservado e arrebentou de vendas. E o prejuízo para a indústria nacional foi tão grande que a briga dos produtores com o Ministério da Agricultura, que regulamenta essa questão, conseguiram uma instrução normativa em 2018, fevereiro de 2018, que autorizou os vinhos brasileiros a colocar reservado no rótulo. Porque não podia colocar, porque a nossa lei é muito rigorosa sobre a rotulagem. Claro. E aí aconteceu o seguinte, Marcos James é um vinho antiquíssimo da vinícola cooperativa Aurora. Já foi no passado um dos vinhos mais vendidos no exterior do Brasil. Sim. A Marcos James teve a coragem de mudar o rótulo dela, colocar o Marcos James numa posição menor e colocou lá reservado depois dessa legislação. Caramba. Em 2 meses dobrou as vendas. Vejam vocês, né? Teve que se adaptar. E o que a lei brasileira diz que é um vinho reservado? Reservado é um vinho com mais de 10,5 de álcool, com 11 de álcool, 11, jovem. Sim. Então é um vinho que acabou de ser produzido, é o vinho mais simples que existe, é o reservado. E criou-se uma ideia muito mais de marketing do que realmente de qualidade sensorial, do produto que está dentro da garrafa. Associa-se o reservado a uma ideia quase que de denominação de origem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não quer dizer que o reservado é ruim, tem gente que fala que é feito com sobra de uva, isso é mito. Mas o reservado não é melhor do que outro vinho que não tem expressão reservado. Isso que o comprador tem que ter em mente. Você tem reservados aí na faixa de R$40, R$30. Eu acho muito legal esse tipo de bate-papo que a gente está promovendo hoje aqui na rádio, porque são barreiras que a gente vai derrubando. Se a gente discutisse há 10 anos que hoje nós teríamos em Santa Cruz do Rio Pardo pelo menos 4, 5 estabelecimentos que vendem cervejas artesanais. Vamos pegar o exemplo da cerveja, que é a bebida talvez mais consumida no Brasil. Hoje você vai aqui a 500 metros da rádio, você consegue num local experimentar 4, 5 rótulos de cerveja que tem a sua característica. Você vai tomar uma IPA, você vai tomar uma cerveja de outro tipo, uma wheat beer. E aí você vai justamente perceber essas notas, as diferenças. Não é só aquela cerveja Pilsen, que por tantos anos foi o único produto que chegou na gôndola, chegou nos bares. Hoje já há uma cultura quase que consolidada de cerveja artesanal. Eu procuro pegar esses ganchos comparando, apesar de que cada um tem o seu nicho, a categoria, mas para mostrar para as pessoas que a gente muda. A sociedade vai se adaptando, vai se interessando mais, e hoje a cerveja artesanal está no gosto do povo. Sem dúvida. O pessoal chega num bar e pergunta quais os tipos de cerveja. Eu acho que nesse sentido dá para traçar um paralelo com o vinho. Se informar, perceber um pouco mais que há diferenças, há produtos acessíveis a várias faixas de bolso, e para quem curte gastronomia, para quem curte boa bebida, é um caminho sem volta, né? Porque depois que você entra, você não tem como sair mais. Eu tenho sugerido, por exemplo, quando há grupos de amigos que querem começar a tomar vinho, entendendo um pouco mais, e a gente acredita que a pandemia vai dar uma trégua, né? Vai terminar aí. As confrarias. O que é confraria? É um grupo de amigos que se reúnem, pode ser uma vez ao mês, em que pode-se escolher um tema, 6, 7 amigos aí, e que com 3, 4 garrafas de vinho, você vai ter em média mais ou menos 100 ml, 80 ml por garrafa para cada um. Então ninguém vai se embriagar e vai experimentar 3 vinhos diferentes, vão aprender rapidamente sobre aqueles vinhos, né? E ver a diferença de cada um. É uma forma de se adquirir experiência, e há confrarias, inclusive, que fazem isso num contexto de uma janta, coisas desse tipo, né? Perfeito. Então é uma ideia.
Maurício, pro fim de semana, a gente vai encaminhar pro final da entrevista, você ainda vai passar pra gente os contatos, as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar. O conteúdo é muito interessante. Aqui, por ser uma primeira entrevista, a gente aborda de maneira mais genérica, mas no conteúdo que o Maurício produz nas redes sociais, ele fala desde assim, quais de ciladas, essa questão do reservado, por exemplo, para não comprar gato por lebre, dicas de serviço sobre temperatura, conhecer um pouquinho das uvas. É muito legal o conteúdo. Tem no Instagram também, mas principalmente no YouTube, né? Tem o canal. Instagram, tem Facebook também, tem a página Apaixonado por Vinhos. Já fala sobre as mídias aí. Então vamos lá, a página no Facebook é Apaixonado por Vinhos, e essa página hoje está limitada a eu colocar links na página dos vídeos do Facebook. Certo. Né? Dos vídeos do YouTube. O Instagram também é Apaixonado por Vinhos, mas o foco hoje é o YouTube, Apaixonado por Vinhos. Eu chamo a atenção para quem quer aprender sobre vinhos, que lá há uma playlist que eu montei, hoje está com 20 vídeos e vai aumentar, que é Curso Básico de Vinhos. Você vai lá na playlist e você vai na descrição dela. A descrição dela indica para você uma sequência para você assistir os vídeos. Se você quiser pular algum, não tem problema, a escolha é sua, não é uma sequência rigorosa para ser seguida. Sim. Mas está aí a sugestão para que se você quiser aprender mais sobre vinhos, playlist Curso Básico de Vinhos no canal Apaixonado por Vinhos. Agora, pro fim de semana que já começou aqui na 104 FM, uma sugestão de refeição completa. Vamos fazer um menu de 3 passos? Vamos lá, entrada principal e sobremesa com 3 vinhos para acompanhar. Vamos lá. Sugestão do... Agora também do chefe Maurício. Além do especialista em vinhos. Que é um prato para várias pessoas, então nós vamos ter que abrir 3 vinhos diferentes. Perfeito? Então para um aperitivo leve, um canapézinho ou uma bolachinha com patê, né? Falar o português mais claro. Eu sugeriria um espumante brute, né? O espumante brute vai muito bem com esse tipo de aperitivo bem leve, que é uma boa entrada. Se o prato principal for uma carne, eu vou com um vinho tinto. Sugiro aí um Merlot da Serra Gaúcha, que é um vinho macio de se tomar. A Serra Gaúcha, precisamente no Vale dos Vinhedos, é a única denominação de origem do Brasil, denominação de origem Vale dos Vinhedos, que reconheceu a qualidade do seu Merlot. Então você procura um Merlot do Vale dos Vinhedos e um vinho macio, acompanha aí carnes assadas. Eu gosto de uma carne com panela, até eu estou editando um vídeo que vai ao ar daqui a pouco muito no YouTube. Bom. Uma carne de panela com legumes, com Merlot é uma delícia. Eu pego aquele caldinho da carne de panela, jogo no arroz com Merlot, vai muito bem. Sensacional. E de sobremesa? A sobremesa, nós temos uma opção, ou 2 opções. Pode ser um vinho do Porto. Se você tiver uma sobremesa, um Ruby, que é um vinho do Porto mais frutado, tanto pode ser um chocolate, ou um bolinho com cobertura de chocolate, ou qualquer doce que tenha chocolate. Se você for um doce que tenha mais frutado, você vai para um vinho que chama Colheita Tardia. Aqui eu vou dar nome e endereço. Lace Harvest. Né? Exatamente. A vinícola Aurora tem um Colheita Tardia. Chama Colheita Tardia. Sim. Custa R$23 no mercado aqui. Eu comprei essa semana. É um vinho doce que você acompanha um manjar de frutas. É uma delícia e ele é doce. O importante do vinho doce na sobremesa é que o vinho doce tem que ser mais doce que a sobremesa. Senão a sobremesa deixa o vinho amargo. Sensacional. Algumas mensagens aqui enviadas pela nossa audiência. Temos inclusive aqui o pessoal participando através do áudio no WhatsApp 997726104. O Samuel Vieira mandou a seguinte mensagem pra gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Diego. Uma excelente sexta-feira para nós. Fala, Samuel. Um abraço para vocês. Parabéns pelo programa e o assunto hoje está muito legal. Pena que eu não peguei desde o início. E por falar em vinho, uva, Malbec é a minha preferida, com uma boa carne de ancho, passada na chapa, ao ponto, na manteiga, com sal grosso. Ô, louco, hein? Mas gosto muito também do Pinot Noir e um queijinho amarelo. Excelente, adoro vinho. Meu amigo, você tem bom gosto. Um abraço pra vocês. Valeu, Samuel, obrigado. Foi bem na harmonização? Foi bem, o Malbec é um vinho típico para churrasco, como os argentinos fazem. Se quiser aí um tinto mais potente, você vai pro Uruguai e pega um Taná, que é mais encorpado ainda, né? Bom demais, ó. Quem tá ouvindo a gente mandou mensagem também. Dr. Renato Caldeira Mardegan, delegado, mandando boa tarde a todos. Vinho é cultura. Parabéns ao Dr. Maurício. Quem me ajudou muito quando eu iniciei no mundo do vinho foi o professor Tonico Mardegan.
Quando eu engarrafava vinho, ele me emprestou uma peça em madeira para eu fazer o enrolhamento das minhas garrafas. Então, ele era um grande apreciador de vinho e devo muito a ele o incentivo. Um abraço, Renato. Maurício, obrigado demais por esse papo. Foi a primeira vez que eu consegui trazer esse assunto aqui para a rádio, que eu gosto bastante. Trabalhei em São Paulo em restaurante, fiz gastronomia, é um assunto que eu gosto, assim como café, cervejas especiais e tal. E acompanho o seu trabalho nas redes sociais e que bom que hoje foi possível a gente fazer essa conversa aqui. Espero que tenha sido gratificante para os ouvintes, como foi pessoalmente para mim, e já sinta-se convidado a próximas oportunidades. Aí, após essa introdução, a gente pode ir para temas mais específicos. Perfeito. Fica até melhor. Vamos falar sobre um vinho especial. Como surgem os aromas no vinho. Exatamente. A gente pode fazer. Ótimo. Mas espero que você tenha gostado. Para a gente foi uma satisfação. Eu gostei. Um abraço para todos. Lembrando que o canal do YouTube é Apaixonado por Vinhos. Hoje, mais à tarde, tem um novo vídeo em que eu indico 7 vinhos básicos para você ter em sua casa. Aí, ó, mais dicas pro fim de semana, inclusive, para você preparar uma boa refeição e dividir um momento com as pessoas que você ama. Vinho ajuda também a isso, né? Além de lubrificar as ideias, as palavras, é uma forma de compartilhar sentimentos e momentos com quem você curte. Obrigado, Maurício. Um abraço, Diego, um abraço para todos.